Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quinto vídeo da série sobre oração, com base na oração do Pai Nosso. Hoje a nossa reflexão se concentrará no texto de Mateus capítulo 6, verso de número 12, perdoa as nossas dívidas. No vídeo anterior, nós contemplamos a liberalidade de Deus na manutenção diária de nossas necessidades. Na petição de hoje, nós suplicamos a clemência de Deus. Após o pão, pedimos o perdão. John Stott, no livro A Mensagem do Sermão da Montanha, disse: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. Antes temos um homem carente fisicamente, aqui temos um homem inadimplente espiritualmente. Aliás, o sentido mais profundo da palavra dívida é débito, ofensa, o que é devido. E nesta oração Jesus nos ensina também que todos nós estamos endividados. Não há quem possa dizer que não tenha dívida para com Deus ou para com o seu próximo. Todos, sem exceção, todos nós somos devedores. Por mais que façamos, nunca atingiremos a condição de cidadãos que liquidaram todos os seus débitos. Martinho Lutero, comentando essa petição, escreveu: esta parte agora diz respeito à nossa pobre e mísera vida. Embora tenhamos a palavra de Deus, creiamos, façamos a sua vontade e a ela nos submetamos e nos nutramos dos bens e das bênçãos de Deus, contudo, não está livre de pecado nossa vida. Por isso temos aqui, uma vez mais, grande necessidade de pedir e clamar: querido Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Vejamos três aspectos implícitos nesta petição. O primeiro aspecto é a consciência do pecado. O fato de Jesus ensinar a todas as pessoas a fazer esta oração demonstra a universalidade do pecado. E para repetir esta oração se requer um sentido de pecado. Esta petição só pode ser feita pelo ser humano que tem consciência de que é um pecador. A Escritura Sagrada nos fala que todos pecaram, Romanos 3:23, e que o pecado nos fez cativos, escravos, João 8:34, e que habita em nós, mantendo-nos sob o seu domínio, Romanos 7:17. Portanto, negar a nossa condição de pecadores é negar a própria palavra de Deus que diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. William Barclay escreveu: não ser consciente de pecado algum é o pior pecado de todos. Devido à depravação de nossa natureza, todos pecamos e somos responsáveis diante de Deus. A proximidade dele nos faz mais sensíveis a isto, e a contemplação da sua gloriosa santidade realça de forma mais profunda a gravidade de nosso pecado. O apóstolo Paulo tinha uma visão correta da glória de Deus e da sua dimensão espiritual. Em 1 Timóteo 1,15 escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O fato é que jamais poderemos ser santos sem que antes e durante tenhamos a consciência de nosso pecado. De modo bem enfático escreveu Martyn Lloyd-Jones: nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador. De modo que se você não sente que é um vil pecador, não é parecido com os santos. Mateus 6,12 traz em seu bojo a compreensão de quão grave é o nosso pecado diante de Deus. Jamais poderemos entender o sentido da grandiosidade do perdão concedido por Deus sem a percepção adequada da nossa ofensa a esse Deus santo. A certeza do perdão gratuito de Deus não deve nos levar a barateá-lo. Pense na gravidade do nosso pecado e na obra vicária de Cristo. Sem o derramamento do sangue do Cordeiro, não haveria remissão de pecados. Todos pereceríamos.
João Calvino ele acentua: jamais aplicaremos seriamente o perdão divino enquanto não tivermos obtido uma visão tal de nossos pecados que nos inspire terror. O segundo aspecto é a insatisfação com a prática do pecado. Mateus 6,12 denota que o homem que profere esta oração tem consciência do seu pecado e não se conforma com ele. O homem, neste caso, não se acomoda com seu pecado, por isso, arrependido, pode pedir perdão a Deus. Aqui está a figura de um lutador que não se entrega à sua derrota espiritual, ao seu pecado. Antes, ele se ergue pela misericórdia de Deus, sabendo que, como nova criatura que é, o pecado não lhe é algo natural, mas sim uma anomalia, que revela não o domínio do pecado, mas a sua influência. Em 1 João capítulo 3, verso 6, está escrito: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Quando caímos na maneira de vida do velho homem, estamos vivendo de forma contrária ao que realmente somos. Por isso, o perdão do pecado é aquilo que o pecador espiritualmente mais deseja. Esta oração é feita não pelo pecador contente consigo mesmo, mas por aquele que, consciente da sua dívida, se apresenta arrependido diante de Deus, desejoso de deixar de pecar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, coloca a questão do prazer do pecado nestes termos. Satanás faz o pecado parecer algo prazeroso, mas a cruz o apresenta tal como ele é, mortal e doloroso. Jesus morreu por causa do pecado. Quando o homem contempla o pecado dessa forma, ele faz prática do pecado assassinato. O poder do pecado é destruidor. O terceiro aspecto é a incapacidade de pagarmos a dívida. Nesta petição de Mateus 6,12, estamos também confessando que não temos condições de pagar a nossa dívida. Estamos inadimplentes espiritualmente. Temos consciência de que a nossa dívida cada vez aumenta mais, porque ainda que vivendo como cristãos, vamos aumentando sem cessar a nossa dívida e agravando a nossa situação. A dívida cresce de dia em dia. E eu fico imaginando que à medida que envelhecemos, mais conta nos damos de que não temos possibilidade alguma de cancelar essa dívida. As coisas vão de mal a pior. Por isso só nos resta suplicar o perdão. A petição de perdão significa que o suplicante reconhece que não há outro método pelo qual possa cancelar essa dívida. É uma súplica de graça, de misericórdia. É impossível uma vida cristã autêntica sem consciência de que somos pecadores e da necessidade que temos do perdão de Deus. E enquanto não admitimos isso, estamos na realidade sustentando algum tipo de autossuficiência. A misericórdia de Deus é o único caminho da remissão. E todas as vezes que confessamos a Deus os nossos pecados, arrependidos de tê-los cometido, desejoso de não mais praticá-los, podemos ter a certeza de que Deus, por sua graça, nos perdoa. E eu quero convidar você a me acompanhar, pois nos próximos vídeos nós vamos considerar o perdão de Deus e a base do perdão. Então fiquem ligados e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Amém.